Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula preliminar para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa lição de juvenis. Essa daqui, lição de juvenis, é a lição de número 9, de 28 de agosto de 2022. Que tem como título Esther, de exilada a rainha, honrando a Deus e a sua identidade. Iremos falar hoje sobre a rainha Esther. Desde já peço encarecidamente as orações dos santos, pois acreditamos nas orações e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olhe para que possamos continuar todas as semanas a estar aqui passando a lição da nossa EBD. Desde já quero pedir também, você que está assistindo aí agora, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha, ajude-nos a propagar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente. Vamos para a nossa lição. Esther. O primeiro tópico da lição diz assim: quem é Esther? Nós conhecemos quem é Esther. Acredito que você já tenha ouvido muito sobre Esther, a sua vida, a sua trajetória e o que nós temos de exemplo para tomar ali com a vida de Esther. Quem era Esther? Primeiro, o seu nome, né? Esther era uma jovem órfã, algumas características aqui que talvez nem todos saibam. Esther era uma jovem órfã, ela não tinha pai e nem tinha mãe, seus pais tinham morrido. Ela era judia, da Pérsia, ela foi exilada na Pérsia, criada pelo seu primo Mardoqueu. Tem muita gente que diz que Esther foi criada pelo seu tio, não, foi criada pelo seu primo Mardoqueu, que Mardoqueu, por sua vez, da tribo de Benjamim. Após a morte de seus pais, aqui Mardoqueu foi levado para o exílio lá na Babilônia por Nabucodonosor, quando Nabucodonosor dominou ali a Judá e fez ali prisioneiro todos os judeus. Também conhecido como o rei Joaquim, foi na época do rei Jeconias. Joaquim também era o seu nome. A Bíblia registra que Esther era dotada de uma beleza singular. Então, Esther tinha algo diferenciado ali na sua aparência, né, de uma beleza bem singular. Não foi por acaso que ela foi escolhida ali entre as mais belas do reino. Não sabemos se ela perdeu os seus pais ali durante a invasão do rei da Babilônia. Não se sabe. Então, se não se sabe, a gente se cala. Até porque quando a Bíblia ela não registra, então a gente não acrescenta. Seu nome em hebraico é Hadassah. Esse também é importante. O nome de Esther em hebraico é Hadassah. Esther é o nome persa, né? Hadassah, que significa murta. Mas o que é uma murta? Murta era um arbusto bem conhecido ali, que exalava um cheiro muito agradável quando era ali amassada ou esmagada. Esses ramos de murtas também eram utilizados pelos hebreus para cobrir as tendas ali do tabernáculo. Então, era um arbusto que, quando era esmagado ali, sentia um cheiro muito agradável. Ele usava também para cobrir as tendas do tabernáculo. Por esse motivo, também sempre foi associado ao sentido de proteção.
Hadassah também significa proteção, porque esses arbustos eram colocados ali também nas tendas ali do tabernáculo. Proteção ou cobertura, o nome Hadassah. Já o nome Esther significa literalmente estrela, escolhida pelos persas. Então, o nome dela era Hadassah, nome hebraico, mas o nome que os persas escolheram foi Esther. E por que escolheu Esther, que significa literalmente estrela, para enfatizar a beleza, a formosura que Esther possuía. Agora, algo que nos traz aqui a lição, diferente de Absalão, que tinha o seu nome, que significava paz, né? Vinha ali de paz, meu pai é paz, Absalão, e ele não fez jus ao seu nome. Já Esther, ou Hadassah, que significa proteção, ela fez jus ao seu nome. Jus quando necessário. Então, enquanto Absalão tinha aquele nome de paz, porém, ele não viveu aquela paz diante dele, diante da família, diante daqueles que estavam ao seu redor. Esther, ou Hadassah, conseguiu viver. Hadassah, proteção para aqueles que estavam ali ao seu redor. Foi quando ela conseguiu, segundo a graça e a misericórdia de Deus, intervir naquele grande genocídio que iria acontecer com todos os judeus. O tópico 2. Uma rainha exilada. A festa. Certo dia, o rei da Pérsia fez uma grande festa extravagante na sua fortaleza de Suzã. Quando chegando ali, os homens estavam separados e as mulheres de um outro lado, os homens de um lado e as mulheres do outro lado. Enquanto os homens festejavam juntos, as mulheres também festejavam juntos. Enquanto o rei, ele estava ali dando atenção aos homens, a rainha dava atenção às mulheres. No 7º dia de festa, e a Bíblia até registra que aquele dia o povo já estava alterado pelo vinho, então o rei pediu para que a sua esposa, a rainha Vasti ou Vasti, viesse à sua presença a fim de exibi-los para todos. Entretanto, ela não quis vir. E quando ela não veio, houve-se ali os conselhos daquelas pessoas que estavam ali com o rei, de que ela deveria ser destituída do seu posto de rainha, porque ela seria um mau exemplo para todas as mulheres que estavam ali. Então, aqueles nobres, eles disseram, não é bom, já que o Senhor chamou e ela não veio, então é um mau exemplo para nós. Porque imagine se nós chamarmos as nossas esposas e de repente ela também não vir, já que a mulher, a esposa, a rainha do rei, não atendeu o seu pedido. O rei, então, acata este conselho e destitui Vasti do seu posto de rainha e escolhendo uma nova para assumir o seu lugar. Foi daí que o capítulo agora, tópico 2, subtópico 2, o concurso, foi daí que o rei, junto com aqueles conselheiros, mandou reunir todas as jovens, as mais belas, que existiam ali naquelas províncias, lá em Suzã, as virgens de todas aquelas províncias do Palácio Real. E Esther era uma dessas jovens. E quando teve todo aquele processo da preparação, o rei então escolheu a Esther para ser a rainha de Suzã. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens
e o pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. E Esté, capítulo 2, versículo 17. Então, ela passa por aquele concurso que não foi fácil, imagino eu, um concurso com milhares de mulheres, mas, diante daquele concurso, ela passou naquele concurso, foi escolhida rainha para estar ao lado do rei em Suzã. Então, a gente percebe que há uma mudança agora na vida de Esté, enquanto ela era órfã, não foi criada ali pelo pai nem pela mãe, ela era exilada, então não sei qual era a perspectiva de vida, ela cria em Deus, tinha fé em Deus, era serva de Deus, e de repente a sua vida agora muda, ela passa a ser a rainha daquela região de Suzã, passa a morar no palácio, enquanto ela praticamente nem tinha casa, era exilada na Babilônia. Ela agora passa a ser rainha. E daí? O que foi que aconteceu com Esté? Será que Esté transformou também a sua mente com os banquetes, com as regalias de uma rainha? Será que ela mudou seu comportamento? Ou será que ela permaneceu com os seus pensamentos nas suas origens? Aí vamos ver aqui agora. 2.3. Uma rainha humilde. Imagine vencer um concurso envolvendo todas as províncias de um reino e uma exilada. Por menos glória, algumas pessoas se esquecem de suas origens e permitem que o poder suba a cabeça. Então, por menos glória, muitas vezes, às vezes até por receber um cargo, eles então já mudam a sua mentalidade, já acha que é superior a todo mundo. E muita gente, por assumir uma posição de destaque, começa a desfazer das pessoas, pensando até que ele ou ela é o mais importante de tudo, de todos. Mas ela não, ela continuou sendo uma mulher sábia, humilde e temente a Deus. Mesmo enquanto rainha sobre toda a Pérsia, Esté decidiu seguir obedecendo e honrando da mesma maneira ao seu pai, mais do que o seu pai adotivo, como antes. Então, mesmo ela já rainha, ela continuou na obediência com Mardoqueu. Então, ela não esqueceu de onde veio, não esqueceu de suas raízes, ela não esqueceu de quem ela era, a essência dela não mudou. Então, ela permaneceu radaz, mesmo vivendo ali no palácio de Suzã. Ela sabia que cria em Deus, tinha um Deus, e esse Deus ela continuou, não deixou Deus na porta do palácio. Muitos poderiam até deixar Deus na porta do palácio. Senhor, eu era ninguém, eu era órfã, não tinha pai, não tinha mãe, e eu tinha o Senhor comigo. Mas agora eu não preciso mais, porque eu estou entrando no palácio, o Senhor pode ficar aqui na porta, aqui no palácio eu estou bem, estou protegida, eu tenho de tudo que eu quero. Ela não falou isso. Então, ela continuou, ela estava com Deus lá, fora do palácio. Mas quando ela entra no palácio, ela permanece com Deus. Que este exemplo de Esté possa estar dentro de nós. Que nós possamos estar com Deus em todos os lugares. Não se pode dar um tempo para Deus. Deus não, dê um tempo aqui que eu vou fazer algo, eu vou falar algo, daqui a pouco eu volto. Não quero que o Senhor veja, não. Deus, eu estou contigo, quero que o Senhor esteja comigo todos os dias da minha vida. Aonde eu estiver, que o Senhor esteja comigo, para que eu possa estar te honrando. Esté mostrou que a juventude não era empecilho para agir com sabedoria, coragem, humildade e obediência. Mesmo ela sendo uma jovem, ela soube agir com muita prudência, soube agir com muita humildade,
Por meio de seu exemplo, podemos perceber que cabe a cada um de nós o dever de não permitir que nada nos envaideça ou nos afaste de Deus e tire o nosso coração do Senhor. Então, porque nem o poder, nem a fama, nem a riqueza, ou cargos importantes, isso não tire a nossa atenção ou nosso compromisso com Deus. Não permita que nada faça esquecer que você é na sua essência, nem esquecer do seu Criador. Nunca que nada possa fazer nos esquecer do nosso Criador. Tópico 3. O palácio muda você? O príncipe Amã. Amã era um príncipe importante do Império Persa, que havia sido exaltado por Assuero e colocado acima de todos os príncipes. No entanto, Amã, ele gostava de receber adoração e quando ele passava, ele queria que todos se dobrassem diante dele. E existe um que não se dobrou, Mardoqueu. Quando Mardoqueu não fazia isso, ele então ficou sabendo. Ele chama o rei e cria aquele ódio, aquela raiva mesmo, aquele ódio de Mardoqueu, e faz com que o rei atenda a seu plano diabólico, que era matar, exterminar, acabar com todos os judeus. O tópico 3, subtópico 2. O plano maligno. Então, quando ele convence o rei Assuero a fazer com que aquele povo, os judeus, ele começa a dizer, ele convence que existia um povo ali que não servia a lei, as leis, não obedecia o reino, as leis ali do reino, nem obedecia às ordenanças do rei. Enquanto o rei não conhecia isso, e desconhecendo os motivos ocultos de Ramã, e que a rainha era judia, o rei Assuero deu autorização para a execução deste plano. Amã, então, ele marcou uma data e se preparou para o dia daquele grande genocídio, da matança de todos os judeus. Ele manda cartas para todas as províncias para que todos naquele dia, naquela data, pudessem se revoltar ou se rebelar ou se voltar contra os judeus, a fim de que executasse a todos. Isto era a lei, o decreto do rei, carimbado com seu anel, para que isso pudesse acontecer. Esta era a vontade e a esperança de Amã. Ele desejava isso, mas ele não sabia que existia alguém ali dentro que podia interceder a Deus, o Todo-Poderoso, que poderia mudar essa história. Quem é você no palácio? Esta é uma pergunta. Mardoqueu contou a Esther o terrível plano de Amã, que iria executar e pediu para interceder perante o rei. Contudo, nem mesmo a rainha podia estar na presença do rei. Ou seja, Mardoqueu ele conta para Esther a situação, o plano de Amã para exterminar com todos os judeus, inclusive a rainha, que era judia, iria ser morta também. E ele fala para ela a situação e ela não poderia chegar até a presença do rei sem ser chamada. Então, todas as pessoas, para chegar até a presença do rei sem ser chamado, o rei tinha que levantar o seu cetro, apontar para ela e achar graça, favor dentro da vida dela. Porque se o rei não apontasse o cetro, ou como quem dizia assim, eu não te recebo, se eu não aponto meu cetro, eu não te recebo, nem quero você aqui. Então a pessoa estava designada à morte. Mas Esther, ela decide, olha, vamos colocar todo mundo em jejum por 3 dias. Fala com seus homens, aqui eu falo com as mulheres aqui, minhas servas, para que todos jejuem por 3 dias. E depois daqueles 3 dias, ela iria chegar até a presença do rei, a fim de conversar com o rei e tentar convencê-lo para mudar aquela situação. E depois de 3 dias de jejum e oração, ela vai. Quando ele chega lá no palácio do rei, ela entendeu que precisava fazer isso, que ela estava ali, que Deus tinha colocado, e para ela honrar o seu nome, Hadassah, proteção, ela fez isto, proteção a favor do seu povo, dos seus irmãos,
dos judeus. Ela chegou arriscando a sua vida diante do rei, a fim de que o rei achasse graça diante de seus olhos. O rei, então, acha graça diante dela. Ela consegue conversar com o rei. Esther aprendeu a ser fiel ao Senhor em uma terra idólatra e não se corrompeu, nem quando humilhada, nem quando exaltada, porque tinha senso de propósito. Então, ela conhecia a Deus e honrou a sua identidade, o propósito dele antes mesmo dos propósitos dela. E perguntou se precisava ser respondida. E a pergunta é esta: quem é você no palácio? A situação confortável? Ela estava numa situação confortável. Ela poderia até pensar assim: não, mas eu não vou morrer não, eu vou arriscar que eu não vou morrer não, deixa eu morrer vocês. Mas ela não. Ela decidiu: não, eu vou. Se for para morrer, eu dou a minha vida. Mas eu vou me arriscar em favor da proteção de todo o povo. Então, a gente observa que o palácio, a vida dela no palácio não conseguiu mudá-la. Ela continuou a mesma Esther Hadassa, serva de Deus. Que onde quer que viemos estar, qualquer espaço físico nessa terra, nada possa mudar o nosso comportamento, possa mudar a nossa fé e a nossa identidade. Ou você muda situações erradas no reino, ou elas mudam você. Lembremos da ordem divina: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ou ela continuaria no reino, vivendo e esqueceria do seu povo, ou ela então voltaria à sua essência. E foi o que ela fez. Não, eu sou crente, sou fiel a Deus, estou aqui em uma missão, tenho que proteger o meu povo. E ela assim o fez. Que nenhum palácio mude as nossas atitudes, nosso comportamento e nossa identidade, ainda que seja o maior palácio que for. Para finalizar, tópico 4. Agarre uma oportunidade. Que história emocionante, uma atitude de fé nos últimos momentos de esperança. O favor do rei, ela encontrou. O vilão foi enforcado na forca que ele projetou para enforcar os outros, ele foi enforcado. Então, o plano de Amã não deu certo. Hadassa continua, intercede para o rei não consegue tirar o edito que ele já tinha dado para que houvesse aquele levantar e não fiquem prostrados, não fiquem temerosos, não, lutem com muita força e vigor. E aí, então os judeus começaram a lutar com muita força e vigor naquele dia e eles acabaram vencendo. Aquilo que era para se transformar em luto se transformou em alegria, em grande festa, porque os judeus se levantaram e Deus estava com eles. O final dessa história seria totalmente diferente se por medo, ambição, indiferença ou qualquer outra coisa a jovem rainha judia não pudesse ter honrado a Deus no local onde ele colocou, e ela agarrou aquela oportunidade que teve de mudar a história e ela conseguiu. Esther não paralisou diante dos riscos. Teve risco? Teve, mas ela resolveu correr o risco para proteger o povo e fazer aquilo que ela sabia que tinha que ser feito. Ela foi corajosa, enfrentou os riscos porque compreendeu que ele sempre vem junto a grandes oportunidades. Risco vem junto a oportunidades. O sábio Salomão nos adverte que aquele que apenas observa o vento não planta, e quem apenas olha para as nuvens não colhe. Você é responsável por identificar e agarrar as oportunidades que o Senhor coloca à sua frente. Não paralise diante dos desafios. Assim como fez Esther, ore, jejum e peça ajuda. Se preciso, haja. Faça a sua parte no projeto de Deus para você, sem se perder. Que Deus te abençoe. Que você
adolescentes, jovens, possam ter esta convicção de que serve a Deus na igreja, na escola, na rua, onde quer que for, a sua identidade tem que permanecer. Você não pode revestir-se de uma capa quando estiver em determinado lugar e se transformar em uma outra pessoa. Não, você tem uma essência, o Espírito Santo habita dentro de você. Você tem que honrar a Deus onde quer que você esteja, em qualquer lugar que você esteja. Você tem que fazer jus ao chamado que Deus tem na sua vida, fazer jus ao plano que Deus tem na sua vida. Que o palácio, onde quer que você esteja, não seja o suficiente para lhe conquistar e tirar a sua essência. E você ser diferente. Uma pessoa fora do palácio, mas quando entra ser outra. Corrompida? Não. A Hadassah, ela foi a mesma. Serva de Deus fora e dentro do palácio. Que você seja assim. Mas infelizmente não. Tem pessoas que é uma fora do palácio. Cheia dentro do palácio é outra. Não parece que nem a mesma pessoa. Muda de identidade. Mas seja você. Preserve sua identidade. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não se esqueça então. Se inscreve no canal. Compartilha para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.